E aí, dá um alô aí. Pronto, agora estou lhe vendo, tá vendo? Que foi a câmera. Pronto. Não foi a câmera, não? Da configuração de alguma coisa? Não, Não? não vi nada diferente, não. Eu só reiniciei minha internet. Ah, tá. Então pode ter sido alguma coisa disso aí. É para deixar um pouquinho a gente assim. É para nossa palestra Na expectativa, né? com você, rapaz, né? Para ter emoção. Se não tiver emoção, não tem graça. Pois é, para ter emoção. Tá Tá bom? ok? Ok, então estou E aqui. aí, Boa noite. Muito obrigado aí pelo convite. tá tudo bem aí contigo? Tá tudo bem em família? Tá tudo Tu- tranquilo? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tá ótimo. Tudo na paz. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você fazer a oração, então. Você? Tá, pode fazer? Pode fazer. Então tá bom. Então vamos iniciar nosso trabalho, elevando nosso pensamento ao mundo espiritual superior, ao mundo maior, aos nossos amigos espirituais, pedindo encarecidamente a inspiração necessária para esse momento, para que seja proveitoso, para que o bom aprendizado fixe na nossa mente e no nosso espírito. Que Jesus ilumine a todos nós e sempre nos conduza a saber mais, a querer mais, crescer espiritualmente. Que a paz esteja com todos nós. Que assim seja. Amém. Então, hoje a nossa palestra é com o nosso querido Ricardo Edibe, né? Apresentando aqui quem não conhece ele. E o tema de hoje é diferentes estados da alma na erraticidade. Tema bom, né? Na erraticidade. Não é? Erraticidade. Diferentes Eu estados adoro esse da alma nome. na erraticidade. E quem não sabe o que é erraticidade, aí nosso querido vai dizer aí também, através da palestra dele, vai nos dizer o que é isso. Porque tem pessoas aí que... Muita gente pensa que erraticidade é o ato de errar continuamente, né? Uhum, Na verdade, uhum. quando se usa o termo errante, normalmente se diz de pessoas que não têm endereço fixo, que são andarilhos, né? São nômades, então são pessoas errantes que erram pelo mundo, mas não é do verbo errar, contrário de acertar, não. É que andam a esmo pelo mundo. Né? Então, na nossa gramática, errante, né? Errar, é nesse sentido. Então, a erraticidade, em termos espirituais, até especificamente em termos de doutrina espírita, é a condição do espírito desencarnado antes e depois de uma encarnação. O meio termo, o tempo entre uma encarnação e outra, especificamente. Porque, por exemplo, o espírito que se depura e não mais reencarna, ele não é mais errante. Isso. Ele já vive plenamente a vida espiritual. Né? Então é bom notar que simplesmente a erraticidade não é simplesmente o plano espiritual, né? É essa questão específica. Então nós que somos reencarnantes, né? Somos da erraticidade. Né? A gente vai e volta e estamos na erraticidade ainda indefinidamente e essa questão de erraticidade pode demorar mais ou menos a depender de cada um. Né? Então, eu mesmo devo demorar mais uns 300 milhões de anos aí, porque a caminhada é muito árdua. Às vezes a gente para no caminho, né? Porque a gente fica cansado e para, aí a gente vai muito lento, né? Aí muitas vezes tem que acontecer alguma coisa que nos empurre, né? E acontece, né? A história da humanidade está cheia disso. Essa pandemia, por exemplo, no momento, é uma coisa boa? Não, é uma coisa péssima. Mas também pode ser uma ferramenta que nos impulsiona
se a gente souber utilizar, né? Cada um assim, os espíritos sempre nos falam que o sofrimento também é uma ferramenta. A gente pode sofrer simplesmente por sofrer, né? Sentir dor, chorar, ficar angustiado, tal, né? Isso aí faz parte da condição da humanidade, ninguém está isento disso. Ou podemos não só passar por tudo isso, mas também dar um fim útil ao sofrimento. Dar um fim útil. Acho que foi até o tema da palestra anterior que eu fiz com vocês aqui. Foi isso mesmo, né? Utilidade providencial do sofrimento, se eu não me engano, né? Dar um fim útil ao sofrimento. E isso aí diminuiria, né, o tempo dessa erraticidade. Mas não é muito bom pensar nisso não, senão a pessoa começar a fazer conta aí vai pirar mais do que evoluir, né? Mas é bom que se saiba, né, que essa questão da erraticidade está no capítulo 3, né, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu pai. No item 2. Isso aí é Oi? É isso mesmo. É o capítulo 3, item 2. Isso mesmo. O capítulo 3, o item 1 fala a passagem de Jesus, que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas da casa do meu pai. Então eu me vou para preparar, para vir buscar a vós, e essa coisa toda. Então a gente diz assim, o que é essas moradas na casa do pai? A casa do pai é o universo, né? E aí você tem as dissertações de Kardec, que são assim sempre maravilhosas, né? Então a casa do pai é o universo. Olha que maravilha, né? É a casa. Uma vez, inclusive, eu lembro, olha, tem muito tempo, quando eu comecei a ver palestras espíritas, procurava muitos palestrantes famosos, né? A gente tem essa mania, né? Os famosos, aí queria ver Divaldo Franco. Na época não tinha esse recurso, YouTube, internet, senão ia ser uma coisa séria, né? Então, e via muito José Medrado, gostava, ainda gosto muito das palestras dele. E ele dizia assim, há outras moradas, sim, há outros planetas habitados, porque a partir do momento em que você concebe Deus, porque assim, ou você concebe Deus, ou você não concebe. Então, se você não concebe Deus, né, eu não digo nem acreditar, se você não concebe, então o mundo vive o caos. Então você não pode seguir sistema espiritual, religioso nenhum. Mas a partir do momento que você concebe Deus, é um princípio da doutrina espírita, é a primeira pergunta do livro dos Espíritos, que é Deus, né? Então você vai conceber todos os seus atributos. E aí Medrado fala assim, como é que um homem, uma pessoa constrói um condomínio, né, com diversos apartamentos, diversos prédios, cada prédio com diversos apartamentos, e vai ocupar um só no térreo, né? Então isso é uma coisa assim, que para as concepções humanas isso é impensável. Imagina para a concepção divina, como é que esse turbilhão de mundos, né, alguns que a ciência já nos permite conhecer, né, e outros tantos que a gente não tem nem ideia, todo esse turbilhão, e o planeta Terra seria o único habitado, né? Aí a pessoa dizer, mas a ciência não comprova, ninguém se comunicou com os extraterrestres, né? Primeiro, ninguém sabe se não se comunicou mesmo, né? Existem muitos mistérios aí com relação a essa suposta comunicação. Não fico pensando muito nisso não, mas ninguém sabe. De repente sim, mas é uma comunicação para algumas pessoas, né? Nós, assim, não temos, talvez o ser humano comum ainda não tenha essa condição de ter esse contato, né? Imagino eu, é uma consideração minha. Mas, mesmo partindo do pressuposto que a gente não tenha havido comunicação nenhuma, a simples lógica nos demonstra, né, essa existência de realmente vida além da Terra. E muita vida, viu? E muita vida. Não é pouca, não. Se a gente for ver a Terra, quando a gente vê lá nas aulas de ciência na escola, a Terra é uma bolinha desse tamanho, os outros é tudo grandão, Marte é maior, Júpiter é desse tamanho, né? E aí só o planetinha Terra, aquele botão ali no nosso sistema solar, seria habitado, né? Então é interessante. Então, essa é a primeira reflexão que Kardec faz. Os mundos, diversos mundos habitados, onde espíritos encarnam e reencarnam tal e qual a Terra, muitos mais evoluídos, outros menos evoluídos, outros em pé de igualdade com a Terra, quer dizer, das mais variadas formas, vamos dizer assim. Imagine se nós aqui, né, no planeta Terra temos uma diversidade cultural tão grande, né? Imagine o quanto de cultura não tem por aí.
dá um nó. Então não é bom pensar muito não, né? É bom ter consciência, mas é bom não ficar viajando muito nisso, né? Mas é importante que a gente tenha essa consciência. E a segunda coisa que Kardec nos indica não é só a questão... Opa, você está desconectando, Márcio. Não, Eu estou desconectando? você está ficando um pouco sem visualizar um pouquinho, agora está melhorando. Não. Pode falar, está Mas a voz oscilando a voz tá indo? a sua está oscilando um pouco. A sua internet está oscilando. Dê uma olhadinha ali. É A que sua você está internet está congelando. oscilando um pouco, às vezes está oscilando. Ah, Mas continue que a gente está ouvindo. Tem hora que faz um pouquinho, mas dá para a gente te sim, sim. ouvir, tá? Tranquilo. Se não quebra seu raciocínio, aí tô toda hora parando, pode continuar. Se tiver muita, gente avisa. Sim, isso. A segunda coisa que Kardec nos fala é sobre, assim, além da questão dos diversos mundos para se reencarnar, né? Vamos dizer assim, os mundos físicos, né? Mas entendamos por outros mundos físicos ainda em composições físicas diferentes, né? Por exemplo, Kardec nos argumenta que pode haver mundos, né, que têm encarnações, mas que para a gente, para a nossa condição material, ainda seja um mundo que a gente não consiga visualizar com nossos olhos, apesar de ser a encarnação, porque já está a matéria, já está no estado vibracional diferente. Né? Ainda tem essa questão, que tem que se observar nessa questão dos mundos físicos. Mas a outra questão também que Kardec toca nesse tópico 2, né, de diferentes estados da alma da erraticidade, é íntima do espírito na erraticidade. Quando ele está desencarnado, a sua condição feliz ou infeliz ou indiferente, né? O que quer que seja, porque a gente também nós temos um pouco de cacoete teológico, essa é a verdade, né? Ou o espírito está feliz lá, em nosso lar, ou então está se desgraçando todo no umbral. Né? A gente não tem, a gente tem essa viciação dos dois tópicos. As pessoas parecem que leem Nosso Lar e para, né? Não segue toda a série André Luiz e vai ver que há outras situações que variam ao infinito e que André Luiz nem abordou todas em todos os seus livros, mas abordou bastante, né? Então a gente tem que ver que as situações são diferentes. Você vai ler outros livros também, por exemplo, Memórias de um Suicida, é um livro chocante, chocante, mas ele nos dá uma visão também diferenciada do plano espiritual, uma abordagem diferente, né, da questão do suicida. Vale dos suicidas. Mas assim, o Vale dos Suicidas não necessariamente todos os espíritos suicidas estão num vale de suicidas. Tem uns que ficam perambulando, né, entre os encarnados. Então, são situações assim que não há uma receita de bolo. Como assim? Se minha natureza é tão diferente da sua, tão diferente da dos outros que estão aqui assistindo, 37 pessoas que estão aqui assistindo, e como é que vai ser uma coisa tão simples no plano espiritual, em que a nossa realidade ela é expressada de uma forma muito mais intensa do que a gente aqui encarnado. Então a gente vai ter diferenciais muito maiores, né? Porque assim, as obras mediúnicas que tratam do plano espiritual, como a de André Luiz, pegam casos específicos, né? Pegam casos específicos para fins didáticos. Ele nunca André Luiz nem Chico Xavier se arvoraram a querer fechar a questão. Jamais. Pelo menos eu nunca percebi, né? Tem gente que gosta de fechar a questão e dizer a verdade é essa aqui, né? E aí pronto. Se nem Kardec fez isso, nem a codificação fez isso, quem vai se arvorar a fazer uma coisa como essa? Mas o fato é que essa condição do estado da alma é também uma morada, é a nossa condição perante o ambiente espiritual que a gente se encontra. Então, muitas vezes, você pode... Veja um trabalho mediúnico. Você está no trabalho mediúnico. 2 espíritos diferentes se manifestam. Eles podem estar ali no mesmo ambiente físico, né, naquele momento do trabalho mediúnico, mas veja que a mente deles está em paisagens absurdamente diferentes. Em moradas absurdamente diferentes. Tem uns que nem vê a gente, engraçado, a gente não vê os espíritos. Tem espírito que não vê a gente encarnado.
tão estado que a mente dele está em outro lugar, que eles não nos veem. Sim. Então, assim, é uma coisa, é algo que me chamou a atenção no início, quando eu comecei a fazer trabalho mediúnico. Como é que você não está me vendo? Como é que você não está me vendo, rapaz? Eu que não estou te vendo, você que é o desencarnado, não está me vendo. Entendeu? Então, foi uma coisa que me surpreendeu muito. Né? Psíquico dele, né? Que não vai lhe ver mesmo, né? E tudo é isso. A sua fala está cortando um pouquinho, viu, Márcia? Tá, Se eu não ouvir, é porque está cortando. tá, tudo bem. A minha fala está cortando? Não, Está cortando a minha fala? tá ótimo. Não, maravilha. A Não. sua... Ah, que maravilha. Adorei. Isso lembra especificamente, né, saltando do Evangelho lá para o livro O Céu e o Inferno, né, ou os milagres, não, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, que justamente é na parte 2 do livro, que são os exemplos, né, é que você vai ver bem esmiuçado, bem detalhado essa questão dita aqui no Evangelho, né, que é o, para ser mais literal, estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais. Né? Básico, assim, Kardec sempre nos dá coisas básicas para a gente partir de um pressuposto. Então, de mais ou menos desligado dos laços materiais ou não. Então, o Céu e o Inferno vai mostrar diversos exemplos, e Kardec, ele é didático, ele era educador, né? Não é, né? Então, como grande educador, ele vai ser didático, então ele vai dividir, realmente, ele faz essas divisões, gente, mas não é para dizer que é só assim, congelado, é que a gente tenha um entendimento. Então, ele vai dividir com espíritos em sofrimento, espíritos medianos. O que seriam esses espíritos medianos? Os ditos espíritos medianos variam infinito também. São vários. Um mediano não é igual ao outro. Quer dizer que é tudo igual, são clones, né? Fazer uma análise didática da condição espiritual. Então, os espíritos em sofrimento, espíritos medianos, ele vai botar uma parte específica para suicidas, porque o espírito suicida é um capítulo especial, sim, não tem como não ser, né? É realmente algo especial. Porque podia botar o suicida também misturado com os em sofrimento. Não. Apesar de ser um espírito em sofrimento, óbvio que é, mas é uma situação muito específica. É uma situação específica e que tem que ser abordado separadamente. E aí ele vai também falar dos espíritos felizes, né? Então, e esses espíritos felizes também não estão todos no mesmo grau. Também variam muito de um para o outro. Simplesmente o que ele coloca em espíritos felizes são aqueles que já se desmaterializaram mais, já não são tão arraigados à matéria, né? À questão material. Pelo menos ali o Céu e o Inferno deixa bem claro, né? E veja que o primeiro capítulo dessa segunda parte chama-se A Passagem. Eu lembro que eu fiz uma palestra se eu não me engano, para o Gelac, né? Sobre esse capítulo, A Passagem. Quer dizer, primeiro ele vai falar da passagem, como o espírito passa da questão desencarne, né? Do corpo físico para o plano espiritual. Agora tem uma coisa que eu sempre falo, que diz assim, a gente nunca está fora do plano espiritual. A gente está sempre no plano espiritual, mesmo quando estamos encarnados. Né? Não existe estar fora do plano espiritual. O plano espiritual está aqui à nossa volta, o tempo todo. Os videntes que o digam, né? Os videntes que o digam, que veem além da gente. E quando a gente dorme, a gente se desprende parcialmente e volta plenamente. Quer a gente lembre, quer não. Quer que a gente tenha memórias doidas de sonhos amalucados, que como o próprio Kardec explica, é porque são fragmentos que a gente não consegue emendar, mistura com as coisas da nossa cabeça, aí sai essas maluquices chamadas sonho, né? As coisas absurdas, coisas os espíritos dos livros falam, coisas, lembranças bizarras, é porque você não sabe, o cérebro material não sabe, né? Decodificar, só o cérebro adestrado, ou seja, um espírito amadurecido para conseguir, né? Como Ivone do Amaral Pereira, que desdobrava e voltava, e era como se tivesse ido ali, saído de casa, abrisse a porta e voltasse, ela lembrava de tudo, todas as vivências, normalmente, mas aquela já conseguiu, apesar de ser uma alma bem endividada, como ela sempre demonstrou nas escritas dela, né? Ela desenvolveu bem isso aí, né? Caminhou, graças a Deus, né? Então, assim, então nós estamos sempre mergulhados no plano espiritual, não existe. O que se fala a passagem é a gente
desprender dos laços que prendem ao corpo físico, né? E aí vem essa condição da erraticidade, né? Condição feliz. Poxa, eu digo para você, a felicidade muitas vezes é a medida da nossa expectativa, né? Um grande amigo me dizia isso. Eu digo assim, se eu não sentir, por exemplo, quando eu estiver desencarnado, se eu não sentir os sofrimentos do corpo, não sentir a decomposição no caixão, não sentir queimar-se por causa da cremação, eu já estou feliz. Então, já estou feliz. Então, para mim, isso já é felicidade. Uhum. Se eu desencarnar realmente e me livrar imediatamente das impressões do corpo, para mim, já é felicidade. Não importa onde eu esteja, posso estar até no umbral. Mas, se eu não tiver essa sensação, já é uma felicidade. Só por isso. Entendeu? Então, aí entra até a questão do feliz, entra um pouco nesse relativismo, né? Porque a gente ainda tão... A nossa condição ainda é tão amesquinhada, vamos dizer assim, que qualquer coisa pequena já é uma felicidade. Aparece aquele aluno que tira aquele 6, raspando ali, passa, e comemora como se tivesse tirado um 10. Né? Então, isso aí também pode se aplicar ao espírito na erraticidade. Né? E quantos o recebem socorros e amparos dos benfeitores espirituais que eles têm consciência que não merecem, mas que recebem por misericórdia, isso é felicidade. Isso também é felicidade. Então, felicidade não é só aquele que desencarna, o Bezerra de Menezes que desencarnou e saiu levezão, todo leve. Porque Bezerra é Bezerra, né? O resto é conversa. Que nos acompanha. Boa noite, meu querido. Agora que eu estou vendo ele aqui, ó. Olha, Danilão. Se as privações referentes ao corpo físico, já tá bom. Já tá bom, né? Não sentir fome, não sentir aquela vontade de tomar aquela cerveja gelada e vai lá pro boteco para tomar cerveja gelada. Sabe? Não sentir falta. E o pior de tudo, né? O apego às pessoas. Porque afeto é diferente de apego. O apego é perturbador, é muito perturbador. Então você, mães, por exemplo, que se apegam aos filhos, né? Meu filho, vou deixar ele sozinho, eu morri. Muitos casos em trabalhos mediúnicos tem isso, mas ali ela não está ajudando, ela está em um momento de desequilíbrio, está perturbando, na verdade, né? Só que ela não tem consciência. Mas aí é o amor convertido em apego. Então, não ter o apego também já representa para a nossa condição mediana para baixo, Sim, uma felicidade nesse momento. O não apego, o não apego às privações referentes ao corpo físico, né? Quantos casos a gente vê aí de relatos de espírito que quando chega lá no outro lado sente fome, não está sentindo fome, ele não tem mais necessidade de se alimentar, mas é a impressão psicológica e que é muito forte, e ele sofre como se estivesse passando fome. Né? É interessante, né? Como a gente se agarra a essas coisas assim, né? De uma maneira tão tenaz que nos joga nessa condição, né? Estou falando aqui do estado infeliz na erraticidade, né? Nos joga nessa morada, né? Tão difícil, né? Esses estados. Então, na verdade... Meus bens todos aí, quem vai usufruir vai pegar minhas coisas. Isso, né? aí. Não pode, de jeito nenhum. Isso aí. Pegar minhas coisas, meu Deus. Minhas roupas, o Pois carro, as coisas que ficaram, que eu construí. E aí, se ele estiver por aqui visualizando tudo, fica doidinho do outro lado. Eu acho que isso aí nem é o pior. O pior é o cara ficar minha mulher, ou a mulher meu marido. Entendeu? Aí quando vai casar de novo, que desgrama, traidor, miserável. Acho que isso é pior ainda. Eu acho que o apego às pessoas é pior do que o apego às coisas. Certo? Porque quando você se apega às pessoas, gera um sofrimento muito maior. Você inflige o sofrimento nas pessoas, esse sofrimento volta para você. Quando a gente bota um apego na matéria, a gente sofre. Só que a matéria não transmite nada. Então não vai voltar um sofrimento, mas a gente vai ficar ali perdendo tempo, alienado. Mas quando a gente fica um apego com a pessoa, transmitindo sofrimento, esse sofrimento volta para a gente e aí vira um ciclo vicioso. Eu acho que o apego às pessoas é pior do que o apego... Sérgio mesmo, que comenta muito sobre isso, que é A Hora do Adeus. Na Hora do Adeus. É muito bom esse livro. Sim, é muito tempo que eu li, mas é muito bom mesmo. É muito bom esse livro, discorre bem sobre isso. Fala bem sobre isso. Beleza.
Olha, se o horário avançando, você me fala, porque se eu deixar eu falar aqui, eu falo até. Fala aí, tá no seu horário. Bom, então assim, então esse estado infeliz de cada um tem muito a ver com a vida que cada um teve, né? Infeliz ou infeliz. A vida espiritual, no momento que desencarna e vai para a erraticidade, né? Vai ter muito a ver com a vida que a pessoa viveu, né? Eu fiquei assim já, eu que tive esse ano na porta da erraticidade, cheguei a ver a erraticidade na minha frente. Aí voltei, aí eu até falei com o Flávio, né? Aí o Flávio falou assim, Dib, a erraticidade não te quer ainda. Pode ficar, porque você, mas eu tive as portas, né? Porque eu tive a dita cuja grave da Covid, né? Mas engraçado, a percepção nesses momentos de sofrimento é uma percepção ao mesmo tempo perturbadora, né? Sofrida, mas ao mesmo tempo encantadora. Mas é um encanto diferente, não é aquele encanto de não, um encanto de, sabe, de. Aí você pergunta por que isso? Se você vem de lá, você não já viu isso? Mas esqueci, né? Então, de um dia eu acordar, né? Tem coisas que eu não lembro, que eu falei, que eu fiz, minha esposa fala, devido à própria doença e tudo. E eu acho que, de certa forma, quando a gente tem uma doença grave, a gente desprende um pouco os laços se afrouxam. Isso já foi dito em várias literaturas mediúnicas. Os laços se afrouxam. Então, eu tive esse afrouxamento. Teve um dia que eu não sabia se eu estava vivo ou morto, mas eu pegava em mim assim, ó. Meu Deus, sabe? E eu não fui o único a ter essa sensação. Houveram outros relatos de quem teve também, né? Por quê? O laço meu afrouxou. Então, eu tive com um pezinho lá, né? Então, você vê você já tem ideia da perturbação que é a passagem, né? E é um negócio assim, que você leva a sensação do corpo. Mas como o Danilo falou, levar a sensação do corpo é um negócio muito difícil, né? Então, o estado feliz é muito daquele que está na nossa mente, né? Se a gente tem, já me disseram uma vez, a gente tem a morte é para a gente de acordo com que vivemos a vida, né? Tem sentido isso, né? Tem sentido isso. A gente aproveita bem a vida encarnatória, o seu retorno vai ser mais, né, consciência leve. E a consciência leve é uma reticidade mais feliz, né? Vai estar no estado da alma, né? Melhor, vamos dizer assim, né? E melhor para mim já é feliz, né? Já fico pensando assim, já é feliz. É interessante que, assim, Kardec vai, nesse capítulo aqui, falar eu sei que assim, o tema é mais o nosso estado na erraticidade, mas eu queria comentar essa parte aqui da diferentes categorias de mundos habitados, né, que Kardec, como é que se diz, pedagogicamente divide em 5, né? 5, para a gente entender, né? Fala dos mundos, 5 categorias de mundos habitados, né? Mundos primitivos, né? Que são das primeiras encarnações, dos espíritos primitivos, realmente, né? Imagine a erraticidade desse mundo. Imagine o estado d'alma de cada um na erraticidade desse mundo. Que maravilha. Uma coisa assim de filme de terror. Eu acho que quando a gente vê esse filme de terror, filme de terror, a gente vê filme americano, acha aquele, Chamado, por exemplo, Chamado foi um filme que me arrepiou, viu? Aquela menina saindo da televisão, toda se arrastando, aquilo ali, eu vou dizer que me arrepiei sim. Porque é uma ficção, mas eu sei que há algumas dessas visões desse filme de terror, eu tenho certeza que os caras buscam lá, né, na hora do sono e trazem para escrever os seus roteiros, né? Então, assim, é uma coisa de arrepiar mesmo. E então imagine um mundo primitivo, o estado d'alma da erraticidade de cada um desses espíritos, né? Estado bem precário, primitivo. Se os corpos são primitivos, o espírito também, né? Bastante primitivo. E aí depois vem um mundo de expiações e provas, que seria o nosso. Só que o nosso nos informam os espíritos que está em fase de transição. Aí tem espírita que fala, mas que transição lerda, viu? Eu não estou vendo transição nenhuma, esse mundo continua uma miséria. Eu nunca vi cada miséria. Quando a gente pensou que as coisas iam melhorar, o Talibã voltou, né?
e a criminalidade cada dia mais aumenta, e a necessidade, agora estamos nessa crise aí, muita gente, quem não pega a doença, passa fome, né? Então, estamos vendo uma situação social precaríssima em nosso país, em outros países também mais pobres, olha o Haiti aí agora. O Haiti sofre, viu? O Haiti ali realmente ali é um purgatório.com. E ali, além da pobreza extrema, ainda tem os abalos naturais, terremoto, furacão, né? A missionária Zilda Arnes, inclusive, desencarnou lá, né, com o desabamento de uma igreja, né? Em cima dela, ela e mais Bastante uma meia dúzia de padres. ali, né? Bastante. Quem É. passa por lá. E aí você diz, pô, que transição é essa, gente? A transição não é à vista de olhos físicos. Agora, veja bem, se você lançar, eu sempre falo, lançar os olhos à história da humanidade, nós já progredimos muito, sim, apesar de tudo, né? Hoje em dia, no mínimo, a gente se choca com certas coisas que não eram chocantes no passado. Veja a França, né, um país evoluidíssimo, na época da Revolução Francesa, as pessoas iam ver cabeças rolarem na guilhotina como um espetáculo, levam até os filhos para ver. Entendeu? Então, hoje a gente já não se compraz mais com um espetáculo desse. Uma multidão não se compraz mais com isso. Né? Hoje você não tem mais uma arena, um coliseu, como na Roma Antiga, que as pessoas ficavam gritando para os leões comerem as pessoas indefesas ali no meio daquela arena. Então, nós caminhamos, sim. Caminhamos. Ainda tem muita atrocidade? Tem. Mas a gente já caminhou, e isso é fato. Isso é fato, graças a Deus. Mas, assim, a transição, quando a gente fala em termos espirituais, né, você não pode comparar o tempo nosso, cronológico, com o tempo do plano espiritual. Os espíritos sempre nos dizem isso, né? Que o que é uma vida aqui, se não, às vezes, um minuto na erraticidade. Né? Quantas vezes nos dizem isso? Então, a transição não vai caminhar à conta de nosso relógio. Né? Então, vamos parar com isso. Né? Quer dizer, amanhã, quando é meia-noite, vai passar para outra fase. Então, não é isso. Então, estamos em transição. Ela pode ser perceptível, mas se a gente tiver um olhar muito aguçado, dá para ser um olhar realmente imediatista. Mas, assim, a Terra, aqui até então, na descrição do Evangelho, estaria em provas e expiações e passando para o mundo de regeneração. Né? E é interessante notar que há uma mensagem aqui de Santo Agostinho, adoro as mensagens de Santo Agostinho. Santo Agostinho é show de bola. Ele fala justamente nesse capítulo sobre o mundo de expiação e prova, né? E sobre o mundo de regeneração, né? E o texto sobre o mundo de regeneração dele, Virgem Maria, perdi o capítulo. Foi embora. Cadê? Não suma, não. Rapaz, é meu livro, velho. Caindo aos pedaços mesmo aqui, ó. Esse livro aqui eu tenho desde o meu início. Eu não jogo isso fora, compro outro. Não. Esse aqui vai ficar comigo. Eu já remendei com durex, tudo. Vai ficar comigo até o final. Não compro. Eu posso comprar livro novo. Eu compro um novo para dar de presente. Mas os meus são meus velhos. Entende? É só pegado. Aí, assim, ele faz uma dissertação também sobre mundos regeneradores, Santo Agostinho, na parte de São dos Espíritos, mas ele chama atenção no item 18. Mas nesses mundos, o homem ainda é falível. Então, o mundo regenerado, ao qual a gente está passando a transição, não é o paraíso na Terra que vai se instalar ainda. É bem, assim, o quinhão de misérias que acontece realmente, somente questões relacionadas a esse excesso de violência, e isso sim vai ser amenizado até que suma, sim. Tudo bem. Mas ainda não vai ser um mundo de pessoas, assim, espíritos puros, né? Que aí fala assim, ó, mas nesses mundos o homem ainda é falível, e o espírito do mal não perdeu ali completamente o seu império. Então ainda vai ver algumas mesquinharias, sim, egoísmo, né? Ainda haverão as lágrimas, porém vai ser um mundo em que permita que a gente reflita mais, que a gente tenha mais condições de tomar melhores decisões. Né? E isso aí já é um passo assim imenso. Para mim, né? Para uma alma como eu, já é o paraíso. Que eu nem penso em paraíso celeste, eu penso nisso aqui. Né? Eu penso nisso aqui, já pegar uma coisa assim que já pelo menos não seja tão cruel, né? Sim. E se alguém derrubar a gente, que pelo menos depois não,
que tem alguém, até alguém que me derruba, mas que não pise na cabeça depois. Então já é um lucro, né? Porque já há pelo menos uma amenização, já um pouco mais de piedade, um pouco mais de consciência, de misericórdia. Então é isso assim que deixa claro, né, aqui sobre o mundo regenerador. Então depois vem os mundos felizes, né? Aí sim, né? Aí vai para aquele cara lá cantando Because I'm Happy, né? O cara vai cantar e realmente a música vai estar ali em plena, né? Colin Farrell, ele vai, eu esqueci o nome do cara, não sei o que é Parra, eu esqueci o nome do cara. Sei que é aquele rapaz magrinho que faz aquele clipe, eu já vi umas 300 vezes, eu adoro aquele clipe. Né? Rap. Então, assim, realmente a música rap, ele vai ser plenamente verdadeira nesse mundo feliz, né? Mas eu sou feliz. Não um mundo de contemplação, não, um mundo dinâmico, de trabalho, de construção, de suor, ainda, mas sem mais as maldades, né? E, por fim, os mundos celestes ou divinos, que são os do bem-aventurados. Esse aí já não vai ter mais suor, né? Mas acho que é engraçado, né? A pessoa pensa que o mundo divino e celeste é um mundo de contemplação. Eu penso justamente o contrário. Eu acho que o mundo celeste é o que tem mais trabalho. Isso mesmo. Porque o espírito não tem a fadiga, né? Não tem o cansaço, já que ele se livrou da matéria, não é mais, ele não está mais na erraticidade, né? Não é mais um espírito errante. Então ele não tem mais a fadiga, né? A fadiga, porque na nossa condição a questão da fadiga é tão grande que a gente desencarnado se cansa, porque o nosso perispírito ainda é ligado às fadigas do mundo material. Então não é raro você ver em relatos de espíritos desencarnados dormirem. Pode dormir, sabe? Fica assim. Foi outra coisa que me chamou a atenção, porque o perispírito ainda nesse estado ainda muito ligado à matéria, né? Ainda que seja até um espírito com uma certa consciência. Né, ainda tem a necessidade de dormir, de se alimentar de alguma coisa, né? Dos fluidos lá, que é sopro. Exatamente. Ainda tem esses... Não, e muitas vezes não são espíritos necessariamente inferiores, né? São espíritos já conscientes, já benfeitores, mas que ainda estão nessa condição, né? Ainda não se libertaram e sentem necessidades ainda basicamente humanas, né? É uma maravilha, né? Agora imagine, né? A gente fica pensando aqui o que seria mais difícil com relação... A gente sempre pensa coisa ruim, vamos pensar coisa boa. O que seria mais difícil para mim me desapegar quando eu passasse por outra coisa que eu gosto, que me deixa feliz aqui nessa vida, né? Aí está uma grande dificuldade também, né? Você abrir mão daquilo que você gostava, né? Eu lembro que uma vez a comunicação do espírito Zé Grosso com aquele vozeirão, né? Quando ele se manifesta, ele estronda, né? Aí ele faz assim: eu tenho uma lembrança da minha última encarnação, um arroz que minha mãe fazia. Imagina, ele é um espírito benfeitor, espiritualizado, mas tem lembrança do arroz da mãe dele. Mesmo porque não é uma lembrança só de comida, é uma lembrança afetiva, né? Então imagine o que nos faria falta, nesse sentido, que ainda faria parte da nossa lembrança, né? A gente está do nosso lado. Tipo assim, ele com certeza você lembra desse arroz, mas não lembra querendo comer, morrendo de fome, nada disso não. É uma lembrança afetiva, isso aí. Isso é uma coisa boa nós lembrarmos as coisas boas que a gente leva como lembrança, uma música que a gente goste, um tipo de atitude que a gente gosta, uma leitura, poesia, o que quer que seja, né? Levar pessoas no coração, digo, não se apegar, né? Esquecer para as mentes, leva no coração, porque sabe que em breve estarão com a gente, né? Ou a gente, estando equilibrado, podemos visitá-los sem perturbar também, né? Então, assim, é bom que se leve essa lembrança, né? Ó, tem uma frase de um escritor, né? Chama Aldous Huxley, né? Estou pronunciando Huxley, Aldous Huxley. Ele é autor de um livro muito famoso que eu nunca li, que é uma vergonha, né? Que eu estou para ler esse livro há um tempão,
que é o Admirável Mundo Novo, né, que é um livro famoso, que virou filme e tudo. Né, e eu não li esse livro. É um tipo, eu já li uma resenha, né, um livro distópico, né? Imagina, o livro foi escrito em 32, mas o ano da história do livro se passa em 2540. Imagine. Ó, que homem visionário. E que nesse futuro fariam-se coisas que realmente são reais, que hoje acontece. Não precisava ter ido tão longe, não. Se botasse em 2021, tava bom. Porque eu lembro que no livro 1984, que é um livro que eu adoro, né? Foi escrito em 54 e 84 era o futuro. Então, um futuro distópico, em que nós seremos vigiados pelo grande irmão, né? O Big Brother, como chama, né? Todo mundo ia ter uma tela vigilante na sua casa, tal. Uma coisa bem distópica, né? E o cara, em 54, conseguiu prever uma tecnologia que são poucos que preveriam uma tecnologia como essa, né? No futuro, né? E esse autor, Huxley, ele tem uma frase que roda por aí, né, pela internet, em cards, em memes, essa coisa, que ele fala, eu não sei se é nesse livro que ele fala, né, O Admirável Mundo Novo, né? Não sei, só quando eu ler vou saber. Mas ele pergunta, e se nosso mundo, o planeta Terra, for o inferno de outro planeta? Olha a pergunta dele. E se o nosso mundo, o nosso planeta, o planeta Terra, for o inferno de outro planeta? Rapaz, que interessante, né? Isso aí me remeteu à transmigração das almas, que a gente sabe, né? Sim. Quando... isso é uma coisa bastante abordada na codificação, né? Essa questão da progressão dos mundos, da evolução dos mundos, também é bem descrita isso por Emmanuel, né? Pela psicografia de Chico Xavier em A Caminho da Luz, né? Edgar Monge também escreveu um livro chamado Os Exilados de Capela, que é um livro polêmico, questionável, certo? Mas é bom, é uma boa leitura, né? É questionável porque assim, a gente sempre tem que ler tudo com senso crítico. E Edgar Monge, ele bota umas coisas ali que parecem um pouco fantasiosas. Até que ponto são, até que ponto não são. Não sei, mas em todo caso a leitura é boa. Eu gostei, né? Mas a leitura de Emmanuel é mais apreciada nesse sentido, né? É o Caminho da Luz, né? Que Emmanuel é uma pessoa um espírito mais moderado e corrobora bastante com a codificação nessa questão da evolução dos mundos. Quando assim, o mundo está passando por uma transição, né? Agora, né? De provas e expiações para a regeneração, né? Apesar de muitos dizerem que não, né? Muitos espíritas dizerem que não. Mas, então assim, quando o mundo atingir tal vibração, vamos dizer assim, alguns espíritos naturalmente não vai ser uma expulsão, não vai ser vai miserável, o inferno, não é bem isso, né? Vai ser, na verdade, um afastamento natural por questões vibratórias, né? E aí, que é o chamado exílio, né? Que vai... Mas eu fico pensando, por que exílio, né? Já que aqui também não é nossa casa. Por que o fato de eu não poder mais estar na Terra, ter que ir para outro planeta inferior, porque não estou me adaptando à questão vibracional aqui do mundo regenerado? Por que eu estou sendo exilado? Já que aqui também não é minha casa, que também Ricardo, transitório. Aqui também é transitório. Né? Entendeu? Então, eu não gosto dessa palavra exílio por isso, né? Que a gente é exilado do planeta Terra, como o pessoal de Capela foi exilado. Então, não tem esse negócio de exilado para mim. Entendi. Oi? Tá travando. Exílio quer dizer que ele saiu do planeta de origem ali, que ele já encarnava e reencarnava várias vezes, dando, né, a oportunidade, e ele não se modificou. E aquele planeta teve a sua evolução. Então, ele teve não é isso, mas... uma saída de lá para ir para a vibração que ele está, né? Na verdade, o planeta que ele estava habituado, porque a origem também não é ali, a origem é no mundo primitivo. Isso. Né? Depois ele pode mudar, né? No caso, né? Se ele melhorar. Então, assim, eu não gosto dessa palavra exílio por isso, porque aqui também não é nossa casa. Mesmo que a gente esteja encarnando aqui há 5 milhões de anos, mas ainda não é. É melhor do que isso é esforço, né? Ou então expurgo é pior, né? Vai ser expurgado. Eu prefiro usar outra palavra, se me dá licença, meus confrades. Vai ser realocado. Melhorou? Você vai ser realocado. Você não pode mais ficar aqui
vamos te realocar, entendeu? Para você. Você está aqui na sexta série, você não passou de ano, então vai todo mundo para a sétima série, você vai ficar na sexta, entendeu? Você gosta. Pode ser também, podia ser o contrário, os bem-aventurados irem e os outros ficarem também, né? E por aí vai. É, Mas é interessante, né, essa com questão certeza. que ele lança É o progresso. sobre a Terra ser, entre aspas, o inferno de outro planeta. Então, você pensar que tem espíritos que realmente, em planetas que já estão evoluindo espiritualmente, então, numa fase de regeneração, e esses espíritos são rebeldes, são irracíveis, realmente gostam das trevas, então você vai para um planeta ali que está na sua vibração. Aí manda aqui o planeta Terra. E aqui ele não vai achar aqui coisas que ele já via lá, né? Então, assim, ele já vai, aqui em relação ao, vamos dizer assim, um progresso material, por exemplo, que ele já dispunha lá, quando ele encarna aqui, não vai achar esse progresso. Isso, de uma forma inconsciente, claro que não vai lembrar no consciente, já vai ser um grande impacto, né? Vamos dizer assim. Porque assim, quantas vezes a pessoa sente falta de algo que não sabe explicar, né? Quantas vezes uma pessoa está num lugar, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui. Aqui não é meu lugar, não gosto de ninguém. É uma pessoa que não se relaciona com ninguém, simplesmente não cria afetividade com ninguém, sabe? Você vê claramente que essa pessoa não é desse lugar. Não vou dizer necessariamente que é de outro planeta, mas forçosamente é de outro contexto. Sim. Né? Forçosamente é de outro planeta, e que pode ser, sim, de outro planeta. Ou é de outro Claro, né? planeta, Ricardo, ou ficou muito tempo na erraticidade, como diz aqui, né? Muito tempo sem Isso, encarnar, muito, muito, e de repente teve que vir, né? De repente teve que voltar. O isso. corpo não Então, se sente bem, né? Na sociedade, com as pessoas. Também tem isso. É meio difícil a gente colocar uma. esse aí você pode falar genericamente como aqueles que não se encaixam, Sim, né? Aqueles que não se encaixam, e aí isso é um trabalho para a psicologia, né, Danilo aí? sim. Danilo está Que eu diga, ouvindo a palestra. tá on, Posso né? dizer. Isso ele botou aqui, os realocados da Terra. Gostei, realocados. Exilado, gente, fala sério, vamos tirar esse negócio de exilado. Eu acho que esse título de Edgar Armand não pegou bem esse título dele. Bota aí, os realocados da Terra. Sim. Ou os realocados de Capela para a Terra. Ou para Marte. Para dar uma oportunidade, vamos dizer assim, né? Agora, é interessante, falando da erraticidade, eu falei como seria a erraticidade do mundo primitivo, né? Sim. Nós vivemos aqui a erraticidade do mundo de provas e expiações. É essa que a gente tem contato quando a gente faz trabalhos mediúnicos, a gente tem contatos mais diretos com os espíritos desencarnados, a gente tem contato na erraticidade de provas e expiações. Então a gente mais ou menos sabe, né? Até, claro, sabe até certo ponto, claro, né? Agora, sim, a erraticidade do mundo regenerado já vai tomar um viés diferente. Entendeu? Ainda que, como diz Santo Agostinho, né, o espírito no mundo regenerado ainda é um espírito com problemas, que ainda não se desvencilhou totalmente do mal, no mundo regenerado vai haver mais influências benéficas no plano espiritual do que maléficas, se é que vai existir maléfica. Mas se ainda existir, vai ser em grau bem menor. Né? Então, o estado dos espíritos na erraticidade no planeta regenerado já vai ser um estado melhor. Talvez já não seja um estado com tantas sombras Sim. como são descritos, né, nos relatos mediúnicos, nos livros mediúnicos, como são descritas essas sombras. Isso aí acredito que isso, de alguma forma, vai diluir, ou se ainda existir, né, não vai ser assim, né? Vai se compactando com o tempo, né? O mundo começou a ser regenerado hoje, não vai diluir tudo, ainda vai ter sombras, mas que já vai começar pelo menos a recrudescer, né? Recrudescer, e as influências espirituais dos desencarnados para os desencarnados vão ser cada vez melhores, né? Por fim, sumindo com o tempo a dita obsessão, né? Que é uma das grandes enfermidades da humanidade
e que a maioria não tem consciência que ela existe. E quando a gente fala que existe, diz que a gente é maluco, diz que a gente é doido, diz que a gente é fanático, né? E ninguém nunca disse que é a obsessão que causa o mal. Na verdade, a obsessão é a consequência que vem piorar o que está aí, né? Não é a obsessão que causa o mal, mas o fato é que a interferência obsessiva espiritual Sim. piora o caso e impede da pessoa se libertar. Porque se a obsessão quer mais que a pessoa fique ali mesmo, entendeu? Sim. Quer mais que ali. A pessoa está ali, está com a consciência realmente ligada àquilo, está, vamos botar, falando assim, bem popularmente, devendo, né? E aí está ali ligado àquela questão. Então você tem a nossa relação com a erraticidade, nossa encarnados no momento, a nossa relação com a erraticidade é uma relação complicada, né? É uma relação. Tem benfeitores que nos inspiram? Tem. Só que pela nossa questão mesmo ainda, espiritual ainda não muito evoluída, a gente volta e meia está se ligando com os espíritos da sombra. É como o Dr. Luiz Barreto, né, desencarnou esse ano, né, eu vi uma palestra dele, diz assim, nós somos vagalumes, a gente fica acendendo e apagando, né? Ele dizia assim, somos vagalumes. Então, como a gente está nessa, a gente sempre, né, está se ligando, né, qualquer coisa, qualquer frustração, qualquer baixa emocional, qualquer coisa assim, né? No mundo regenerado, isso aí já vai ter uma situação diferente, né? Essas ligações espirituais já vão ser um pouco mais saudáveis, né? E se ainda no início da regeneração ainda houverem influências ainda, né, difíceis, não vão ser tão intensas, né? Já vamos conseguir trabalhar melhor essa questão, né? Já vamos realmente andar para frente, em vez de ficar estagnado, parado, né? Que diz que a gente não anda para trás, mas a gente para. Com certeza. Né? Diz que a evolução, ela é sempre. A gente não evolui, mas a gente estaciona. E nesse estacionar, a gente atrasa muito no nosso crescimento e isso dá aparência de involução. Né? Dá total aparência de involução. Por quê? Por causa do atraso que isso proporciona, né, a todos nós. Ok? Ricardo, tem Então, acho que... uma Oi. perguntinha aqui para você de uma pessoa, tá? Você pode responder? Ainda bem que é de uma pessoa, viu? Se não for de uma pessoa, eu ia ficar preocupado. Tem aqui Matos Correia. Espíritos guardiões estão na erraticidade ou estão fixos em uma faixa vibratória que impede que espíritos de vibrações baixas nos alcancem? Olha, espíritos, muitos espíritos chamados espíritos guardiões, ou como a gente gosta de chamar de anjos da guarda, ou mentores espirituais, muitos deles ainda são reencarnantes, sim. Eles já têm um grau de evolução relativamente grande, né? Depende de cada um, né? Mas Emmanuel reencarnou, não era um mentor? Né? Não é um mentor que nos ensinou tanto com seus livros e tudo, ele reencarnou. Ah, mas reencarnou em missão. Sim, ele tem uma missão, sim, claro, mas ainda tem nós a desatar. Ele mesmo diz, olha a história dele, olha os livros sobre as experiências encarnatórias dele. Emmanuel tem nós a desatar, sim, talvez bem menos do que eu. Mas muitos mentores, espíritos que são guias, né, que nos influenciam ao bem, como Emmanuel, são reencarnantes ainda. Não sei se Bezerra é reencarnante, né? É bem provável que Bezerra não seja mais reencarnante. É provável, mas também não vou afirmar com certeza. Mas, aparentemente, há a possibilidade de Bezerra de Menezes não ser mais reencarnante, que realmente ele já se mostrou uma alma bastante depurada. Aí, de repente, só vai encarnar em missão. Mas não sei, eu não posso afirmar, aparentemente. Mas muitos mentores, eles são reencarnantes ainda. Então, se é reencarnante, se reencarna por necessidade, por menor que seja, uma cidade pequenininha, pequenos nozinhos ainda para desatar, ainda vive a erraticidade. Né? Estão mais perto de deixarem de viver a erraticidade e serem plenos no plano espiritual. Mas se ainda tem um mínimo de nós a desatar, ainda são reencarnantes, ainda vivem a erraticidade quando estão desencarnados. Agora, a diferença é que eles ficam mais tempo no plano espiritual do que os espíritos assim menos esclarecidos. Os espíritos mais esclarecidos, que são mentores e tudo, ficam mais tempo no plano espiritual, realizando os diversos trabalhos, né, em prol do crescimento, né, do nosso orbe. Então, levam 500, 1000
anos para reencarnar, depende de cada um. E essa questão de tempo também é uma coisa muito nossa. 500 anos, 1000 anos é nosso calendário. A gente não sabe como é o calendário lá do outro lado. A gente sabe, mas não lembra. Então, eles ficam mais tempo no plano espiritual. Mas se ainda reencarnam, mesmo que fiquem 5.000 anos no plano espiritual, né? Se ainda reencarnam por alguma necessidade, por menor que seja, ainda vivem a erraticidade, sim. É isso? E ele também fala no sentido de impedimento, né? De algum espírito inferior nos alcançar. Na verdade, a gente que tem que fazer a nossa mudança, né? De vibração, de Espírito inferior. pensamento, de tudo. Espírito... Eles não vão impedir. Eles podem nos ajudar através da nossa oração, da nossa ligação ali. Eles ajudam. Mas a gente é que tem que fazer o nosso esforço, não é isso? E tem que Com certeza. a nossa vibração de pensamentos, de ações, de tudo, para que a gente possa ter esse impedimento dessas energias mais difíceis nos alcançar, né? Porque senão, cadê o livre-arbítrio? Cadê o esforço da gente, né? O merecimento e tudo isso aí. Né? É difícil. Eu li ontem um relato de Chico Xavier, eu não lembro o site agora, mas ele fez um relato em que era muito difícil. Ser Chico Xavier, gente, era muito difícil. Muito difícil. Você viu o filme, você não viu nem um quarto do que foi ser Chico Xavier. Uhum. Quem sabe é ele. Sim. Quem sabe é ele bem sabe. E não era fácil, ele pensava em desistir o tempo todo. Você vê aquela carinha dele ali, tá, mas eu pensei em desistir várias vezes, a pressão era muito grande. Mas Emmanuel não ajudava? Emmanuel estava presente comigo o tempo todo, mas ele não me tirava as lutas que eram minhas, que eu que tinha que resolver. Então Emmanuel não botava Chico Xavier no colo, né? O que era dele, ele tinha que resolver. Emmanuel o apoiava, o aconselhava, o guiava. Mas o que foi luta dele, é o livre-arbítrio dele. Se ele se deixasse levar pelo desalento, pelo desequilíbrio, não vou fazer mais não. Emmanuel não ia amarrar ele na cadeira, não. Para ele fazer o trabalho. Não é dos espíritos benfeitores fazer isso. Então, há que ver que as lutas de Chico Xavier foram grandes. E aí eu digo outros grandes anônimos, né? Porque a gente sempre fala dos conhecidos, né? Vimos o filme aí de Divaldo Franco, que é um recorte muito pequeno, perto do que é a vida de Divaldo Franco, é um recorte muito pequeno, mas há outros grandes trabalhadores, médiums ou não, anônimos, que passam pelas mesmas provações e que resistem, estão ali, tá? Outros já não resistem, já abandonam, né? Porque é do livre-arbítrio de cada um. O mentor desses aí, sejam eles médiums ou não, ajudam, influenciam, aconselham, mas não faz o que é de cada um. O meu mentor não vai fazer o que eu tenho que fazer. Ele vai me apoiar, né? Mas ele não vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Isso aí, gente, podem botar isso na cabeça. Né? Grudem isso na cabeça de vocês, igual aquele chiclete que não sai. Né? Porque essa é a realidade, né? Não sou eu que estou dizendo, eu estou transmitindo, essa é a realidade. Isso é verdade. Mentor espiritual não é bengala. Não é bengala. Entendeu? É isso aí. Disciplina no nosso ouvido o tempo todo. Você fez isso, aí depois vem e ó a lição aqui, ó. Eu é que digo. É isso aí. Eu tô começando a dizer, ai meu Deus, eu tô assim, tô assado, eu tô tanto desanimada e tal. Aí depois chega lá, Márcia, bora, acorda pra vir. Liga. Acorda pra vida. Acorda, bora. Bora, vamos nessa que o tempo passa e a regeneração está chegando. E você vai ficar. A regeneração está chegando. Com certeza. Vou botar aqui. E aí, para você terminar, 9h15. 9h15. Então, não, eu acho que com isso eu concluo realmente. Então, que a gente pensa assim, o nosso estado, as moradas do Pai, o nosso estado na erraticidade, além do conhecimento dos mundos materiais, é aquilo que a gente faz de nós no íntimo, são o nosso pensamento e as nossas atitudes. É isso que define o nosso estado
agora encarnados e também, principalmente na erraticidade, que estamos livres do corpo físico e que tudo é mais livre, o pensamento é mais solto. E é aí que está, né, a nossa provação. É isso, então, vamos aí fazer o possível, fazer o que nos que devemos fazer, a nossa parte, o nosso trabalho, e vamos sempre nos ligar aos bons espíritos, aos benfeitores, para que a gente tenha sempre forças e o apoio necessário para seguir na caminhada, porque realmente sozinho a gente ainda não consegue, ok? Então, que os bons espíritos nos iluminem, que Jesus nos ilumine sempre. Amém. Elinaldo entrou por aí, eu não pude falar com você. Bem-vindo, Elinaldo. Que bom lhe ver por aqui, hein? Estou aguardando você numa palestra, viu? Veja aí que dia. Tá bom? É Elinaldo, é? Elinaldo Eu Costa. conheço Elinaldo. Ele está sempre Eu sei que fazendo conheço Elinaldo. palestra, mas como ele está morando fora, não está mais aqui na Bahia, né? Está no sul. E lá estava com dificuldade um pouco da internet, mas ele disse que já conseguiu. Entrou aqui hoje para ver sua palestra aí, ó. Oh, que chique, hein? Me senti importante agora, Elinaldo. Você conhece ele, Divi? Conhece ele? Se for o que eu estou pensando, Ah, então tá bom. Elinaldo é o que toca, é o que é o músico que toca Não, violão? não, é pinturas mediúnicas. Ele Ah, então, não, então eu confundi. Eu pensei que era meu amigo que é músico. Então eu confundi. Sim, sim. Obrigada, Danilo, também pela sua presença aqui, querida. Que bom. Para conosco essa noite, com o nosso querido Ricardo Dibe aí, que vai voltar mais vezes, né, Ricardo? Com a sua Se eu estiver encarnado, se eu não estiver na erraticidade, eu volto. Não, você sempre é assim. Eu mando a palestra para você. Ah, que se eu estiver vivo daqui para lá, eu não aguento isso. Que isso? Quanto mais você diz Foi que não depois vai do estar, baque, mais foi você depois do baque de fevereiro. vai morrer lá por 100 anos. Deixa de coisa. Foi depois do baque de fevereiro que eu fiquei assim. A espiritualidade não lhe quer ainda lá, não, viu? Pode ter certeza disso. Ainda tem muito para fazer por aqui. Tá bom? Ok. Um abraço fraterno, querido. Tudo de bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite para Fiquem todos. com Deus. Obrigada. Fique com Deus. Tchau, tchau. Atender seu telefone. Tchau.